Galera, vocês já estão mais do que habituados a lerem as fabulosas histórias do Robert E. Howard, autor que caiu como uma luva aqui para a editora Pipoca Nanquim. Mas o que talvez vocês não saibam é o quão antigo esse autor é, o quão antes de todo mundo ele começou a trabalhar. Ele nasceu em 1906. Seu primeiro conto, publicado na revista Weird Tales, onde nasceu Conan o Bárbaro, em dezembro de 1932, foi em 1924, ou seja, ele tinha 18 anos quando ele publicou sua primeira história na Weird Tales. Se eu não me engano, ele ganhou $18 como pagamento pela história, e era a história de um personagem que era um homem das cavernas. 4 anos depois, ele engata sua primeira série de sucesso. Seu primeiro personagem a estrelar uma sequência de mais de 2 histórias. Que menino prodígio, não? Prodígio demais, cara. Com esse personagem, ele inaugura o que hoje é conhecido como um subgênero da fantasia, a espada e feitiçaria. Que personagem é esse? Claro, estamos falando dele, Solomon Kane! O primeiro grande herói do Robert E. Howard a estrear na Weird Tales, estreia agora, muitos anos depois, mais de um século depois, na editora Pipoca Nanquim, no padrãozão dos outros trabalhos desse mestre que a gente publicou no Brasil, a trilogia Conan e o Rei dos Pictos, Bram McMorne. Mas que felicidade! Nossa senhora! Para encerrarmos 2022, esse é o lançamento que vem para fechar com chave de ouro realmente esse ano aqui. E olha, galera, com sobrecapa de acetato, é claro, já vamos tirar a dúvida primordial da frente. Vai ter a sobrecapa de acetato? A gente conseguiu, pessoal. Vai. A gente conseguiu, a gente apostou nesse produto de uma forma a elevar a tiragem para baixar os custos unitários e assim permitir a inclusão da sobrecapa. Beleza? Então fiquem tranquilos, vai ficar tudo no padrão. Agora, e mais? a segunda pergunta é, não tem capa do Frazetta. Isso, Porque o Frank Frazetta nunca ilustrou Solomon Kane. É verdade. Infelizmente. Mas tem uma capa absolutamente espetacular do Gary Gianni. Vocês estão vendo aí. Gary Gianni, o mesmo desenhista, o mesmo ilustrador do Bram McMorne e de algumas das histórias do próprio Conan. Sim, vocês já estão muito familiarizados com ele. Ele tá aqui, ó, ilustrando também todas essas aventuras do Solomon Kane com essa capa aí. Olha, Que a puta capa, capa, hein? A capa é Linda. Gary Gianni. A guarda, olha essa guarda, a primeira guarda, coloridíssima, é Gary Gianni. A segunda guarda, olha aí, é Gary Gianni também. E vocês estão vendo agora alguns mockups internos do produto. Ou seja, vocês estão vendo que ele é repleto de ilustrações. Ele é fartamente ilustrado e Sim. são ilustrações lindíssimas que capturam momentos chaves das histórias, assim. É. um espetáculo. O Gary Gianni conseguiu realmente capturar a essência do personagem ali, né? Tudo do Gary Gianni. E claro, vai bater lombada. Pega a lombada aí pra nós, Danny Boy. Vamos mostrar Nossa, pra galera. Olha aí, isso pessoal. ó. aqui vai ficar uma coleção, Ah, meu mas- Deus do céu! Olha que coisa linda. Vocês veem como bate aqui, ó. Livro 1, livro 2, livro 3 e bate com o último Rei dos Pictos aqui, os elementos, né? O nome Solomon Kane é um pouco mais comprido, portanto ele começa a partir de onde termina os numerinhos e a palavra Pictus aqui. E segue até bater no topo também. Então tudo vai bater certinho na prateleira. Que Logo do capricho. Pipoca, logo do nome do autor, tudo certinho. Vai ter fitilho marcador de página, Oh yes! vai ter papel Pollen Bold 70. Claro, né, meu amigo? Estamos falando de padrão Pipoca e Nanquim aqui. Que legal! E aí, mano, só rapidinho, só pra falar uma outra coisa. Eu abri aqui falando que ele é o primeiro grande herói da espada e feitiçaria do Howard. E eu já vejo os nossos camaradas inscritos que são antenados na carreira do Howard comentando aí. Na verdade, o Reiku é o primeiro. Sim, você tem razão. Ele criou o Reiku antes, mas o publicou depois, em 1929. 29. Exato. E o Bram McMorne, outro personagem de espada e feitiçaria, ele saiu em 1927, um pouquinho antes. Mas ele demorou a ganhar uma segunda história. Foi apenas em... Publicada, né? Publicada na Weird Tales. Foi apenas em 1930. Então, o primeiro personagem serializado do Howard de espada e feitiçaria é, portanto,
Solomon Kane. Dá pra dizer que é o primeiro grande sucesso. Sim, do Howard, o primeiro né? grande sucesso. Eu vou te falar do uma Howard. coisa, cara. Tentando entrar na mente das pessoas naquela época, eu acho que o editor da Weird Tales, ele realmente percebeu que ele tinha alguma coisa especial com a primeira história do Howard, que é As Sombras Vermelhas. Ela saiu em agosto de 1928. A primeira história do Howard do Solomon Solomon Kane. Kane, Sombras Vermelhas. Eu acho que ele percebeu que ele tinha realmente uma coisa especial, porque de cara o personagem, o Solomon Kane, já ganhou capa. Capa. Ele já foi capa. E vocês sabem como era difícil você conseguir ser capa da Weird Tales. O Conan demorou. O próprio Conan demorou, exatamente. E várias vezes, quando o Howard era capa, o Conan não aparecia na capa. Né? Aparecia, às vezes, uma mulher seminua, alguma coisa assim, né? Que eles apelavam para esse tipo de coisa na época. Mas o Conan demorou. E o Solomon Kane, logo de cara, na primeira história, tá aqui. Vocês estão vendo. É até interessante para ver como interpretaram essa visão do puritano do Howard, né? Isso. Que não é tão distante da visão do Gary Gianni aqui, de como a Marvel Comics interpretou e tal, porque a gente tem muito precedente dos puritanos aí da Idade Média, de como eles se portavam, como eles se vestiam, né? Embora o Solomon Kane, no termo mais estrito da palavra, ele não é um puritano raiz desse, né? Lá do século XVI, do século XVII. Aqueles caras que naquela época queriam acabar com os teatros, que queriam acabar com as tabernas, que eram contra várias manifestações artísticas, todos eles se vestiam de preto, todos eles usavam esse chapéu. Chapéu que faziam sombras sobre o rosto, né? Isso. Mas ninguém saia por aí combatendo o mal. Sim, o objetivo do Solomon Kane é expurgar da Terra todo o mal. E aí é legal porque o Howard, ele ambienta um pouco dessa história na vida real. Então ele frequenta a Europa do século XVI e XVII, também vai muito para a África, ele faz essas viagens, só que ele permeia suas histórias de coisas sobrenaturais. Então ele combate vampiros, combate diversas criaturas, usa um cajado mágico, o cajado de Salomão. Esse é o ponto interessante, né? Porque a aventura heróica, aquela coisa de capa e espada, a gente já falou isso em algumas ocasiões, mas vale a pena repetir. Isso já existia, isso vem de muito e muito tempo. Sim. Né? Mas o Solomon Kane, embora tenha umas histórias que sejam bem pé no chão, que ele tá lá combatendo piratas, contrabandistas e coisas assim, escravagistas, de repente ele vai e enfrenta uma rainha imortal vampira. Olha que louco, mano. Criaturas aladas, ele enfrenta umas coisas muito loucas. Ele conhece um xamã africano feiticeiro que se torna seu aliado. O Nilonga, baita personagem. Já na primeira, incrível. eu vou dar um mínimo spoiler aqui, mas já na primeira história, As Sombras Vermelhas, acontece uma parada, galera, que o Nilonga, que é esse personagem aqui, que é quando o Solomon Kane encontra ele fica falando o tempo todo do Solomon Kane, eu sou um grande feiticeiro, Juju, e ele fala, eu, grande feiticeiro, eu preciso da sua ajuda para restaurar o meu poder junto à tribo. O que o Nilonga faz, cara, ele fala assim, eu vou provar que eu sou um grande feiticeiro, e ele reanima um cadáver, ele entra dentro do cadáver e reanima esse cadáver para enfrentar o outro feiticeiro da tribo que tinha destronado ele. Essa parte, Bruninho, É muito foda, a cara. descrição do Howard, quando o cadáver começa a levantar todo torto e Nossa, quebrado, e vai caminhando com umas passadas abertas, assim, trôpego, a tribo inteiro... Não, quem curte RPG de sensacional. cara já vai lembrar da classe Necromante, sabe? Galera, muito do RPG E vem parece do o Walking Howard. Dead, sabe? Sim, Parece total. Walking Dead, os zumbis. O cara é o pai da espada e feitiçaria, pessoal. Meu Deus do céu, E mano. algumas histórias tem até um quê Lovecraftiano, assim, também, Tem. né, cara? Tem algumas... De quem ele era muito amigo. Muito né? amigo, HP Lovecraft correspondente e e tal. Howard, né? Exato, tem as correspondências famosas deles aí. Ao longo dos E anos 30 se corresponderam muito, né? tem umas aventuras bem tenebrosas, assim, bem assustadoras, com conceitos muito Lovecraftianos. Se você gosta de Lovecraft, você vai encontrar alguns dos melhores exemplares Lovecraftianos do Howard aqui. E tem muita coisa inventiva, galera. Tem uma história em que uma mão sai por aí andando. Não Tipo é uma mãozinha, é mãozinha familiar. É que agora tá em voga de novo pela série Vandinha, né? Uma mão sai e comete um assassinato. Tem outra história de um espírito, um tipo de um ghoul, que ataca as pessoas na charneca, num pântano, que é muito louca, muito louca. E o Solomon Kane... É aquela história que ele tem dois caminhos pra chegar na cidade e ele decide investigar o caminho da charneca, que dizem que é assombrado, né? Isso. E o Solomon Kane, com tudo que eu amo do Cool, do Bram McMorn e do próprio Conan, ele é o personagem mais psicologicamente aprofundado do Howard, na minha opinião. Até porque ele é um louco, né?
Ele é uma contradição, ele é um assim. anacronismo total. E ele próprio, o Howard várias vezes na história fala assim, o próprio Solomon Kane não conseguia compreender as suas ações, ele não conseguia explicar por que ele fazia aquilo, mas ele fazia. Tem insinuações de que algo no passado dele pode ter movido ele a agir daquela forma. A questão é que ele decidiu se tornar um justiceiro e vingar todo e qualquer mal que ele encontrasse na Terra. E ele fica vagando por aí mesmo, né? A gente não sabe direito o passado dele, a gente não sabe, por exemplo, como ele custeia essas viagens todas, mas ele fica andando por aí, da Europa, África e vários outros lugares, só combatendo o mal. E ele bota uma coisa na cabeça e ele fala, aquilo tá errado, eu vou vingar a vítima. Bicho, ele move mundos e fundos, ele fica, às vezes, meses pra cumprir o objetivo dele. Na primeira história... Porque ele acha que é o certo a se fazer. Na primeira história, ele fica anos perseguindo um cara. Ele é um puta obcecado, por isso que eu falei que ele é meio doido, assim, que é ele é meio transtornado. Que é o tal do Leloup, que é um cara, um corsário aí, um cara completamente maluco que saqueia um vilarejo, rouba tudo, persegue uma menina violenta e mata ela. A história começa assim, tá, gente? Não é spoiler agora. A história começa assim. E o Solomon Kane encontra essa menina, assim, nos momentos finais de vida dela. E ela conta pra ele o que aconteceu. E ele vai vingá-la. E ele fala assim, homens morrerão por isso. E ele passa anos ele viajando. Sai da França e vai parar na África, perseguindo o Leloup. E quando ele encontra o Leloup, fala pra ele, porra, cara, mas o que eu te fiz? Pra mim, você não fez nada. Você lembra daquela vira? O Leloup não acredita, Beninho. Ele falou, não é possível você fez. Mas é do caralho, né, cara? É do caralho. Eu gosto muito da definição que o Howard dá pra ele. Aquela definição que, tipo, desenha o personagem mesmo. Definitiva, ele escreve na história A Lua das Caveiras. E ele fala o seguinte, ó. Kane era um homem nascido fora de seu tempo, uma estranha mistura de puritano e cavaleiro com um toque de filósofo de antigamente, e com mais do que um toque de pagão, embora esta última afirmação o teria exasperado. Era um atávico dos tempos da cavalaria cega, um cavaleiro errante nas vestes sombrias de um fanático. Uma fome em sua alma o forçava a seguir em frente, uma urgência de corrigir tudo o que era errado, proteger todas as coisas fracas, vingar todos os crimes contra a retidão e a justiça. Caprichoso e incansável como o vento, ele era constante em apenas um aspecto. Era fiel aos seus ideais de direito e justiça. Assim era Solomon Kane. O Howard escreve pra demais. caralho. O cara é um artífice de palavras, assim, mano. É muito, muito bem escrito, assim. E olha, eu vou fazer agora eu preciso fazer um elogio fantástico pra nossa edição aqui. Esse jeito de narrar do Howard, ele é fantástico. E o tradutor, pra fazer isso, precisa ser muito bom. Mesmo, e a gente tem o melhor tradutor de Conan, Howard e o Escambau aqui na nossa editora, Alexandre Galari. Muito obrigado. O Alê pega a essência dessas histórias como eu nunca vi. Sem Carl Howard. Eu já preparei muito texto do Alexandre nessa vida aqui, de tudo quanto é tipo de quadrinho e livro e tal. O Howard do Alê é praticamente impecável. É sensacional, Alê. É espetacular. Obrigado, carinha, obrigado. E agora fiquei até sem graça. Mas é verdade, cara, sem Carl Howard. Lembra que o Howard falava que encarnava o Conan na hora de escrever as histórias do Conan? Sem Carl Howard, velho. Não é possível. Impressionante. Você escreve não, né? Você traduz muito bem esse Lembra aqueles vídeos do Digita? Só com esses dedos aqui, mas vai que vai. Esse jeito de narrar, essa cadência que ele coloca em alguns momentos, né, é muito importante. E tem também, sei lá, poesia. A gente tem três poemas muito importantes aí do Howard sobre o personagem, que tá traduzido legal pra caramba trabalho, também. hein? Imagina. Já falando sobre eles. Aliás, já a gente fala da diferença da nossa edição de Solomon Kane pra outra edição que já saiu no Brasil. Porque isso aqui já tinha saído, Solomon Kane. Inclusive traduzido por você muitos anos atrás, mas a nossa edição é muito mais completa do que essa daqui. Essa falta coisa pra caramba. Então fica aí que já a gente vai falar disso. E agora falando um pouquinho sobre o que o Danielzinho acabou de ler, na descrição do Howard, ele usa o termo fanático. E fanático é justamente o que Solomon Kane é. Por isso que ele é um puritano, né? Pode não ser um puritano estritamente, como era que eu disse agora, mas os puritanos eram fanáticos. E ele é um fanático, cara. E ele é tão maluco, e essa coisa psicológica dele é tão louca, que aqui, ó, na história Sombras Vermelhas, olha que interessante, olha a descrição que o Howard fala depois que ele consegue vencer o Leloup. Kane limpou mecanicamente a espada em suas vestes esfarrapadas. A trilha terminava ali, e o puritano tomou consciência de um estranho sentimento de futilidade.
Ele sempre sentia aquilo após matar um inimigo. De alguma maneira, parecia que nenhum bem verdadeiro havia sido feito, como se o inimigo tivesse, afinal, escapado de sua justa vingança. Ele fazia isso tudo, ele movia céus e terra pra conseguir pegar o cara, e a hora que ele pegava, ele se sentia vazio. Olha que loucura esse personagem que o Howard criou, cara. E pessoal, desculpa aí me adentrando um pouquinho demais nas histórias, mas é que eu não consigo. Vou evitar qualquer outro tipo de spoiler agora. Mas, falando um pouquinho sobre a nossa edição, tal qual a gente fez com o Conan e tal qual a gente fez com o Bram McMorn, as primeiras histórias vão seguindo a ordem cronológica de publicação, ou seja, a ordem que foi saindo lá na Weird Tales. E por que nós fazemos isso? Porque nós queremos que vocês, leitores, agora tenham a mesma experiência que os leitores na época tiveram, ou seja, conhecendo o personagem paulatinamente conforme as histórias saíam. Tem também a reprodução das capas da Weird Tales, como a gente fez no Bram e no Conan. Todas elas. Não, é a reprodução da capa e embaixo a data original de publicação informada. Isso. São, se não me engano, 7 histórias, né, que saíram na Weird Tales entre 1926 e 1928 e 1932. Isso. Né? Quando ele lança a última história do Solomon Kane, que é, se não me engano, em agosto de 32, uns meses depois, em dezembro de 32, sai a primeira história do Conan. Nessa época, os editores apresentaram o Conan lá na revista Weird Tales, dizendo assim, olha, esse é mais um personagem do Robert E. Howard, autor que vocês já são muito fãs aqui por conta das histórias do Solomon Kane. Só que dessa vez o personagem é um bárbaro de força bruta, sagaz, tal. Ou seja, eles usam a fama do Solomon Kane para vender o Conan para os leitores da época. Olha que fantástico isso, né, cara? Você vê como o personagem era muito famoso, realmente foi o primeiro case de sucesso do Howard. Sim, né? e ele tinha umas histórias longas. O Sombras Vermelhas, logo de cara, é uma história muito longa. Sim. Né? Uma história bem extensa. Na sequência, tem algumas mais curtas. Seguindo a ordem aqui, nós temos As Caveiras nas Estrelas, O Chacoalhar de Ossos, A Lua das Caveiras. Essa Lua das Caveiras é grande, saiu em 2 edições originalmente. Ela é um épico mesmo. Sim. Ela é espetacular. Algumas histórias do Howard atravessavam mais de uma Weird Tales. Isso exato. acontece com Conan também. Né? As Colinas dos Mortos, que é espetacular, mas essa é muito foda. Passos Interiores e Asas na Noite. Ou seja, 7 mesmo, falei certo. Com isso, a gente encerra A fase Weird Tales. a fase Weird Tales. Agora nós temos os extras. E aqui... Extras. Extras. Porque aí fala extra, o cara acha... O extra é um conteúdo que não importa. Não, extra é metade do Não, livro. aqui pô. o extra, no caso, é tudo aquilo que saiu fora da Weird Tales, tá, galera? Então, realmente é só um nomezinho pra separar uma coisa da outra, E tudo dentro do livro. Tudo que foi produzido pelo Howard. Depois Tudo do do Solomon Howard. Kane, assim como o Conan e outros personagens dele, eles ganharam derivados aí, pessoas Sim, escrevendo, né? Mas todos tudo eles. que o Howard fez, inclusive fragmentos de histórias, Tá estão aqui. compilados no nosso livro. Mas não tem os pastiches, né? De É, outros exatamente. autores Isso. recuperando o personagem anos depois da morte do Howard. Então, os extras, a gente começa com os 3 poemas. A Volta ao Lar de Solomon Kane, Esse é espetacular. A Mancha Negra e O Retorno de Sir Richard Greenville. Eu gosto do A Volta ao Lar, que dá um pouco mais de estofo. Ele conta um pouco mais quem é esse personagem, né? Sim. De onde ele veio, as motivações dele. Ele é bem misterioso mesmo, ele é um personagem misterioso. Como a gente falou, o passado dele é muito esquisito, as motivações dele são muito esquisitas. Aí aqui ele dá um pouco mais de cara pra ele, assim, né? E uma dificuldade, eu falei que os poemas foram difíceis de serem traduzidos, uma dificuldade é que o Howard ele não faz muita questão de respeitar a métrica, aquela métrica tipo shakespeariana, por exemplo, que é tudo certinho, decassílabo, coisa e tal, mas ele faz certas rimas. E eu tentei, mas eu fiz, né? Eu sofri até a hora que eu consegui respeitar as mesmas rimas do Howard, mantendo o sentido. Sim. Então esses 3 poemas, eles respeitam as rimas originais, mantendo o sentido do que o Howard tinha escrito. Afinal, são poesias, né? São poemas. Aí, pessoal, esses poemas, olha só. A Volta ao Lar de Solomon Kane saiu em 1936, pouco tempo após a morte dele. Na Fanciful Tales, outra revista. Fanciful Tales. Você vê, gente, ele morreu em 36. Então, o Conan começou a sair, como a gente falou, em 32. O ano em que o Solomon Kane foi encerrado. Você vê como foi pouco tempo que ele produziu, né, galera? Pouquíssimo A gente sempre tempo. destaca isso nos vídeos sobre o Howard. Já tem vídeo, inclusive, sobre a vida dele aqui. Como ele morreu novo, né? Que ele acabou se suicidando. Só que imagina se ele tivesse
ficado por mais Senhora, tempo cara. entre nós. O legado que ele deixou nesse espaço curto de Pois tempo. é isso que eu quero impressionante. destacar. O que ele fez num curtíssimo espaço de tempo. Como eu disse, ele começou a escrever em 24. Ou seja, em 12 anos de carreira, ele criou muita coisa que perpetua até os dias de hoje, cara. Red Sonja, Solomon Kane, Rei Cool, Conan o Bárbaro, Cara, o e aí- Bram McMorn. Mas aí a gente também entra também nos faroestes dele, nas histórias que são... Ele tem um personagem de western famoso também, esqueci né? o nome dele agora, mas tem também as histórias de terror, tem aquelas coisas contos históricos mesmo. A Sim. própria Red Sonja é um desses, Quando ele né? era novo, logo molequinho, ele começou a escrever com Ele é o 9 criador, anos. além da Espada e Feitiçaria, do Weird Western. Sim, é exatamente, Weird Western, que é um outro subgênero aí do faroeste. Com 9 anos de idade, sabe como as primeiras histórias que ele escrevia era sobre árabes, batalhas históricas, sobre vikings. Ele já dominava esse estilo de escrita desde Inclusive, moleque. o próprio Solomon Kane, ele conta aqui que ele criou aos 16 anos de idade. Sim, é verdade. Que ele saiu, como a gente falou, em 28, mas ele criou muito antes, né? Com Assim como 16 o Conan. Aham. Conan saiu em 32 primeiro, publicação 32, mas foi criado antes, igual o Sim. Rei Cool, todos eles, né? Então você vê que ele realmente escreve, produz desde os 9 anos, cara. O cara é um E prodígio, é morreu isso. muito cedo, né? Foi uma perda realmente lastimável para a humanidade, né? E aí, só fechando as informações dos poemas, Vamos lá. a Mancha Negra saiu no The Howard Collector em 62. Olha, muito tempo depois, né? Pegaram do espólio dele e publicaram muito à frente, E o cara. retorno de Sir Richard Greenville saiu na coletânea Red Shadows em 68. E essa coletânea ela é muito importante porque grande parte do material inédito dele foi saindo na Red Shadows. Que é o mesmo nome da história inicial do Solomon Kane, Sim, né? precisamente. E agora falando em linhas gerais, as outras histórias, nós temos a Mão Direita do Destino, a Chama Azul da Vingança. A Chama Azul da Vingança também é foda. Grandona também, bem épica, assim, envolvendo Chama uma Azul pica de da personagem. Vingança tem a melhor briga de facas que eu já vi na vida. Então, tá vendo, mano? É uma história com momentos épicos, com muitas páginas. Acho que tem umas 4 páginas que é só treta da briga Só de treta. facas. E aí a galera vai falar, eu não leio extra. Mano, não é extra. É extra só no sentido de organização do livro. Essa é uma história de pirataria espetacular. Uma das Muito, mais muito legais que eu da já hora. li desse tema, E bicho. como o Howard vai colocando os estilos dos caras, do Solomon Kane, do oponente dele, a batalha. Meu, é muito da hora. Muito louco, E né? ela e a Mão Direita do Destino são histórias completas. Sim. Completas mesmo. Só foram publicadas postumamente, mas são fechadinhas, né? Exatamente. Aí nós temos aqui, ó, os fragmentos. Os Cavaleiros Negros da Morte, o Falcão de Bast, o Castelo do Demônio e os Filhos de Assur. Sendo que os Filhos de Assur é uma bem extensa. O único Todos esses problema... fragmentos foram completados muitos anos à frente por outros autores. Sim. Por outros autores, Que sim. mudavam muita coisa dele e completavam do jeito que imaginavam. É um barato, eu fico tentando entender por que ele parou de escrever essas histórias aí. Porque O tem umas problema do ideias fragmento- fantásticas. O problema do fragmento é você querer saber como é que ele ia concluir isso, Ô desgraça, cara. ô desgraça, a ideia é muito boa. Por que você não concluiu? É. Não te pagaram? Você cansou da história? O que Mas aconteceu? Essa o Castelo do Demônio, ele tá chegando num lugar que é tipo o Castelo do Frankenstein, sabe? Você fala, cara, o que vai acontecer? Ah, acabou. Uma das características do Howard era ser muito inquieto, então ele logo enjoava de um personagem assim. Uma coisa Existem interessante, cartas de uma né? época em que ele estava enjoado do Conan, inclusive. Ele já Sim. não, quando ele começou a parar de escrever o Conan também. Ele escrevia um tanto de história do personagem, Tanto que ele não enjoava e ia retorna. pra outro. Ele não retorna pro Rei Cool, ele não retorna pro Solomon Kane, não retorna pro Bram McMorn. Isso. E é Uma vez que ele provável- inicia um outro personagem, ele não retorna pro anterior, né? E é provável, pelo menos possível, que ele não retornaria mais no Conan e seguiria de outra maneira a carreira dele. Então. Né? Não sei, aí é conjectura nossa. Conjectura. Mas com base no que ele fez em vida, a gente fica imaginando isso. É. E pessoal, e outras coisas tem no nosso livro. Tem as ilustrações do Gary Gianni, que a gente já falou. Então, e são ilustrações de página inteira, mas muitas vezes ilustrações de um pedaço de página, Sim. que abrem ou fecham os capítulos, ou então ficam ali adornando um canto da página. Diferente dos outros livros, acontece muito aqui, ó. É. No livro do Conan, por exemplo, é muito comum você ver uma ilustração como essa, ó, que abre o Sombras Vermelhas. Essa da página 13 do livro Uma que já abre, ilustração né? grande. Mas uma coisa que o Gianni fez aqui Ó, que legal. foi colocar muitas pequenas ilustraçõezinhas, ó. Tá É. vendo, ó? Página 16 tem uma ilustração Página 16, no canto. página Página 17 tem só um adorno. Aham. Antes dessa, olha a 15 ali. Esse, ó. esse Aqui, ó, adorno a se 20. repete, inclusive. Alguns dos adornos eles Tá se vendo, ó? repetem. A 21 tem um desenhozinho. Vê a 15 pra você ver só. A 15 não, a 16 aqui, ó.
também tem uma ilustração até bem detalhada do Gary Gianni, mas no rodapé da página também, sabe? Sim, ó, E tá vendo? vamos- Olha, a página 32 também, no canto superior da página. Olha tem um aqui a desenho. cena do morto revivendo Olha que que eu falei. louco, Página na 33. Página 3 tem 2 ilustrações, mano. E essas ilustrações, você deve perguntar, a gente escolheu onde colocar? Na verdade não foi a gente, porque teve uma edição muito importante que serviu de base para nossa, que é a edição da editora Del Rey. A Del Rey licenciou todas essas artes do Gary Gianni para nós e nos mandou o livro pra gente seguir de base. Aham. Então o letrista e o diagramador, que é o Arion Wu, nós mandamos lá pra casa dele um exemplar físico da Del Rey, ele foi seguindo tintim por tintim isso daí. O Só que a Arion- da Del Rey não tem as capas da Weird Tales. Não tem as capas Nesse da Weird sentido, Tales. a nossa é mais completa. E não tem os títulos com fonte manual do nosso gênio Arion. Olha, que abre os capítulos todos. O Arion criou esse estilo de abertura desde o Conan. Sim. Seguiu no Bram McMorn, segue agora no Solomon Kane também. E seguirá no Rei Cool. E só que a edição da Del Rey é formato muito pequenininho. É um formatinho de bolso. De papel bolso, jornal. não tem capa dura, portanto não tem guarda, portanto não tem as artes coloridas que a gente conseguiu colocar nas guardas. E o Gary Gianni, ele é um querido, eu troco ideia direto com ele na internet. E ele me perguntou, ele falou assim, você quer todas as ilustrações coloridas, vocês vão utilizar? Eu falei, manda, Gary. Filho, manda. Manda que a gente vê o que faz aqui. Da hora, né? Da Muito hora. louco, Aqui né? uma ilustração de página inteira. ó, que Página bonita. 112, ilustração de página inteira. E a nossa edição tem mais uma coisa muito bacana, que é uma introdução do Marco Colares, cara. Marco Antônio Colares. Prefácio dele, né? O prefácio dele é um dos grandes estudiosos da obra do Howard aqui no Brasil. O Marco Antônio Colares, ele publicou esse livro aqui, ó, Civilização e Barbárie em Conan, de Robert Howard. E essa aqui é a segunda edição que eu trouxe para mostrar para vocês. E o que aconteceu? Nesta edição, eu escrevi um pós-fácil para ele. Ah, que chique. Tá vendo, ó? Que legal, olha lá, ó. Pós-fácil Alexandre Calari. O Marco, ele já tinha feito uma gentileza de escrever a introdução Vê esse livro, do Ale? nosso Walter. Sim, do Walter e outras histórias de Alfredo Alcala. Que ele ajudou, inclusive, na intermediação aí, ele e o pessoal do Fórum Conan ajudaram na intermediação aí com o Alcala. E agora eu tô devendo mais um favor para ele, porque ele fez uma introdução incrível aqui pro Solomon Kane. Exclusivo da nossa edição, isso daí Grande também. estudioso de Howard aí do país, um dos maiores historiador aí de ponta. E esse livro é muito, Legal. muito, muito bacana. Se ainda estiver disponível, vamos deixar o link de descrição junto com o nosso link da pré-venda, né? E agora outra curiosidade, Beninho, é que, evidentemente, o Solomon Kane teve um filme, né? Já vamos falar sobre esse filme, muita gente conheceu o personagem por conta desse filme, mas algumas pessoas conheceram o Solomon Kane agora, recentemente, porque ele voltou aos quadrinhos, né? Bem Há lembrado. muito tempo ele não era publicado. Aqui saiu alguma coisa dele na Espada Selvagem de Conan, da Abril ali, a Antigona. Inclusive, eu conheci o personagem naquela época. Quando eu comprava em Porque banca. o Roy Thomas pegou ele também para levar para as histórias que adaptavam de literatura quando ele começou a adaptar o Conan. Exatamente. E aí saíram histórias do Solomon Kane e do Rei Cool nas revistas da Espada Selvagem de Conan e tal, e isso veio pro Brasil também, né? E o... Hoje em dia tem até ônibus do Solomon Kane lá fora. A gente não pode publicar porque é Marvel Comics Panini hoje em dia, né? Cobrem a Panini lá Cobrem pra a Panini lançar para lançar as histórias do Solomon Kane do Marvel Years. Merecido, viu, cara? Porque as Muito. histórias eram muito da hora. Muito boas. E a pessoa que comprou a Guerra da Serpente aqui conheceu o Solomon Kane. Essa é a fase recente do Conan. Depois que a Marvel licenciou de novo o Conan, Exato. né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas a Disney não renovou os direitos, ou a Marvel não renovou, a Conan Properties não renovou. Essa história tá meio no ar aí. Mas a gente fez um vídeo sobre essa história também no canal, né? O que a gente sabe é que a Disney não tá mais com os direitos, então os planos do autor, esqueci o nome dele, é o Jim Zub. Os planos do Jim Zub de fazer um Howard verso aqui nas histórias do Conan dançaram. Mas aqui na Guerra da Serpente ele traz não só o Solomon Kane, como a Dark Agnes, que Isso. é uma das guerreiras famosas do Howard também. E é interessante porque o Solomon Kane aqui não é lá essas coisas, a história, é uma história bem padrãozinha assim. Tem o Cavaleiro da Lua, Mas né? você Olha, vê, tá? você É vê legal ver a capa, o né? Solomon Kane Kane. enfrentando o Cavaleiro da Lua. Eles, na verdade, é uma história em tempos diferentes, né? É. E os dois são coadjuvantes.
E no final das contas, na última aventura, são 4 histórias nesse volume aqui, junta todo mundo. Ah, legal. É bem interessante de ver aí. Então, pode ter sido o primeiro contato de alguns de vocês com o personagem agora, exatamente, né? o Solomon Kane já tá, eu conheço esse cara do chapéuzão, das armas O e visual do Solomon Kane é espetacular, Muito né? legal. Eu gosto muito Muito bom. porque ele tem aquele manto todo escuro, ele tem o chapéuzão e as armas dele, eu gosto particularmente das pistolas de pederneira que ele usa, né? Só aquele tipo de pistola dá acho que é um tiro só, e aí depois ele tem que já se preparar pra outra. E ele usa uma espada... florete, né? Florete, que é aquele tipo de espada que era muito famoso na época. Tipo dos Três Mosqueteiros. Isso, era muito famoso nessa época, nos séculos em que se ambientam a história e tal. Mas às vezes ele pega mosquete também, que são aquelas espingardonas que... Usa facão também, assim. usa o bastão dele, que o bastão dele Ele tem a tem um cabeça punhal, do né? gato também, que é super importante pra história inteira. Foi presente do Nilonga, que a gente comentou, também é importante pra caramba. O cajado mágico de Salomão. Ele é um arsenal, assim, né? Um arsenal assim, ambulante. né? E ele domina muitas técnicas. Ele é um esgrimista excepcional. E Ele é o muito Howard, foda, né? Ele descreve ele sempre com feições mefistofélicas. É sempre uma coisa pesada. E da hora esse termo, velho. Mefistofélico, Ele é mano. pálido, ele é super pálido. Sim. E uma coisa que- alto também, né? Esguio pra caramba, bem alto. Sim, mas é diferente do Conan, que é uma massa Que assim. é truculento, né? Ele é bem esguio, mas muito forte, né? Tanto que ele fala, em alguma história aqui, ele fala assim que homens muito fortes e muito truculentos pereceram nas minhas mãos, meus dedos de aço. Ele, pló, sabe que ele era fodão. Puta, da hora, velho. Só que uma coisa interessante que o Marco Colares até fala na introdução dele é que o Howard ele dava muita importância para os olhos dos personagens, né? Ele sempre descreve os olhos azuis do Conan, Tempo né? Por inteiro, exemplo. Mas o Solomon Kane, os olhos do Solomon Kane têm uma coloração incerta. É uma coisa meio nebulosa. Você não consegue saber ao certo qual é a coloração dos olhos Às vezes dele. ele Fica fala meio olhos no ar. negros, às vezes ele fala olhos cinzentos, né? Fica um negócio meio esquisito. Fica assim. meio no ar. Você não sabe quais são os olhos Acho dele. que é muito por conta do chapéuzão também, dessa aura que cobre. ele tem, né? Bem mais... envolto em sombras. E o É. cara, né? Espetacular. E eu gostava do filme por conta do visual do James Purefoy, que é o ator do filme. Eu vou te falar que eu gosto desse tipo de filme só por causa do visual. Tanto que eu gostava do Van Helsing. Sabe aquele tipo de filme que é o guilt pleasure Sim, da sim. pessoa? Mas esse filme não é nem de longe tão ruim quanto o Van Não, Helsing. então, não, sem dúvida É nenhuma. melhor, mas é melhor. É muito Eu melhor. conheci É um o filme que Solomon eu Kane por gosto. conta desse filme aí, assim, que chamou atenção, assim. Ele é de 2009, se eu não me engano. Fez certo sucesso, né? Fez. É dirigido por uma mulher, inclusive, que depois fez várias séries. Ela trabalha mais com série do que com filme. Mas na época que eu vi o filme, eu curti. Mas eu sei que é um filme fraco, tá ligado? É aquele Sim. tipo de filme que eu curto por causa do visual, o estilo de coisa que me agrada. Ele combate um puta demônio. Demôniozão. Um demônio enorme Eu no acho esse filme melhor do que o Conan do Momoa Mas 1000 vezes e melhor. melhor do que o Rei Ku, que teve lá em 90 e tanto. Que é com o ator do Hércules. Do Hércules, é o Kevin Sorbo. Esse é ruim demais, esse é ruim demais. Mas eu gosto desse filme e eu gostava do Van Helsing também, porque o Van Helsing tinha eles recriaram o personagem Van Helsing do Drácula num visual e num estilo Solomon Kane, assim. O filme podia chamar até Solomon Kane, tá ligado? O Van Helsing, ó, Solomon Kane chega inclusive a combater o Drácula nas histórias da Marvel, né? Sim, sim. Então o Van Helsing só não se chama Solomon Kane por uma questão de direitos autorais, eu acho. Mas é bem o estilão, assim. Eu adoro esse visual. Cabeludo, né? O cabelão e tal. Acho do caralho, cara. E ele tava fazendo muito sucesso por por conta do Roma, né? Ele foi uma boa escolha, assim. Foi. É uma boa escolha de personagem. Só que não é o filme que o personagem merece. Agora que a gente tá completamente encantado e sabendo tudo do personagem, sem o dúvida. filme fica muito aquém Muito. de qualquer conto, até o dos fragmentos aqui do Howard, Fica, né? fica O personagem é sensacional e precisa ganhar um cinema alguma hora. Vai ganhar. Vai existir o Howard Verse ainda. Não é possível, Ó, gente. tô torcendo A aí. galera pra- tá marcando Marcando explorar toca. o É um- universo Robert Howard. É um mesmo. filão espetacular aí, É. né? Tô torcendo pro filme da Red Son já arrebentar, Puta, é verdade, tá vindo o filme dela aí, pra mano. sair logo na sequência um filme do Conan e o que mais... Aí o céu é o limite. Ó, e aí, galera, falando na Red Sonja, a gente mencionou aqui todos os livros nossos, né? Que agora vão ser 5 volumes, incluindo o Solomon Kane aqui do lado. Mas lembrando vocês que a Red Sonja do Robert Howard também saiu na editora. Na publicação A Sombra do Abutre, que na verdade é Red Sonja, Balada da Deusa Ruiva e Sombra do Abutre. Que a gente traz a graphic novel do Roy Thomas e do Estevam Maroto, fazendo a arte em parceria com Santi Casas. Santi Casas faz um tempo presente, o Maroto faz os flashbacks.
E no final, o que a galera chama de extra... Ai, tem muito extra! Mano, esse extra é simplesmente o conto original de criação da personagem do Robert E. Howard. E o único que ele fez da Red Sonja, né? Sim. Que é bem diferente de como o Roy Thomas a adaptou pra Marvel Comics, inclusive, né? Totalmente. Não tinha aquele biquíni de ferro que foi criado pelo próprio Maroto. Não foi à toa que eles chamaram o Maroto e o Roy Thomas pra fazerem a graphic novel de origem da personagem, porque foram eles que lá atrás reinventaram ela pros quadrinhos, né? E a nossa graphic novel é fantástica nas últimas cópias. Esgotando, não volta mais também. Tá realmente nas últimas cópias. Igual o Brian McMorne, né, cara? Exatamente. O Solomon Kane agora em pré-venda. Então, Sim. enquanto um tá pra esgotar, o outro tá pra chegar. Vamos falar agora, então, do acabamento da nossa edição e das diferenças pra essa daqui. Então a nossa vem, como a gente falou, no padrão dessa daqui. Quantas páginas tem, Daniel? 292 páginas. Tudo nesse padrãozinho, então mesmo tamanho, o sobrecapa de acetato. Como é que é a sobrecapa de acetato que a gente falou antes? Vamos mostrar pra vocês. Então tem o livro aqui, ó. Você tira a sobrecapa, o que acontece? Olha só, a arte fica limpa. Limpa. Então aqui nós tínhamos a arte do Frazetta, aqui nos volumes de Conan. Nesse nós temos a arte do Gary Gianni colorida, limpíssima. E os dizeres, como o logo da obra, logo da editora, a orelha com o resumo, com a mini biografia do autor, todas estão na sobrecapa de acetato. O verso, a nossa quarta capa, também vai trazer um detalhe, em cima de uma textura que imita couro, e com frases de gente famosa elogiando o livro, tá? Então, Inclusive o exatamente próprio Gary Gianni. o mesmo padrãozinho mesmo. Esse é o esquema da sobrecapa de acetato. Na hora de ler, tira ela, você vai preservar melhor sua sobrecapa e vai poder desfrutar da belíssima arte do Gary Gianni sem nenhuma informação em cima. Quanto vai custar? R$ 79,90 o preço de cara. Não acredito! R$ 79,90. Vocês querem que aumente o preço? Aumenta Dá tempo pra- ainda. Mano, Vou se aumentar. fosse Não, 90. não vou aumentar. Vai ser R$ Se for, vamos 79,90. falar a verdade. Se fosse R$ 99,90, a galera, bom o preço. a galera ia falar que o preço tava bom. É, Por causa da é. sobrecapa de acetato, livro grande, até não é livro em tamanho menor. Livro de Fitilho. tamanho grande. Com esse tratamento editorial que a gente tá dando. Tradução do Alexandrinho Calarinho, expert. e quanto que sai na pré-venda? Na pré-venda 30% de desconto, R$ 55,90. Entendível! O último lançamento da editora Pocket King deste ano, de 2023. Vamos arrepiar É pra essa fechar fevereiro. 2023. 2022. Pra fechar com chave de ouro esse ano espetacular. Porra, mano. Estamos programando aí pro lançamento pro finalzinho mesmo de dezembro. Vai chegar no final de dezembro, você Isso. inaugura seu 2023 lendo Robert Howard de novo. Gente, e não marca a toca, porque a gente depois... Aí, ó. Vamos continuar essa coleção com o Rei Cool, vocês já sabem Já tá disso. anunciado o Rei Cool pra Rei Cool 23. vai sair, mas se vocês continuarem comprando, a gente vai entender que vocês querem mais Howard, porque aí a gente pode trazer as histórias de terror dele, Os western a dele. gente pode fazer um volume da Dark Agnes junto com as outras guerreiras dele, por que não? Né? Tudo Coisa nesse não padrão falta. aí. Coisa que não falta, tem coisa pra dedéu pra lançar do homem, mas precisamos saber se vocês querem. E vem aí as reimpressões de Conan também, num outro formato que logo a gente revela pra vocês, né? E por que o cara deve trocar essa edição aqui, ó, Porque Alexandre? essa não tá completa. Então, o que não tem nessa que tem na nossa? Aqui, ó, aqui, por exemplo, além das originais, das 7 originais, tem só 2 histórias Ah, de extras. de extra, né? Tem 2 histórias de extra, que é a Mão Direita do Destino e a Chama Azul da Vingança. Vocês viram a quantidade de coisas que eu passei lá? Um monte Então, de coisa. já tem muita coisa a mais na nossa edição. Fora Essa isso, fora essa- não tem as Não edições. tem as ilustrações? Não tem as ilustrações, Solomon Kane. Não é capa dura? Não é capa dura. A capa não tem, a- Gary Gianni. Não tem a Weird Tales? É. Não tem, enfim, as Não capas tem as da Weird capas da Tales? Weird Tales, é verdade. Não dá pra tem. comparar, vamos falar a verdade, não dá pra comparar. Se você tiver aí, considere trocar. Considere trocar Se você é mesmo. fã do hard, troque imediatamente. Imediato, não tem como, né? Doa uma pra biblioteca ou pra um amigo aí e te agarfe a sua pra deixar a coleção certinha na prateleira. Que essa coleção vale cada centavo. Quem é fã do Howard atesta. Se você é um desses, comenta aí embaixo pra nós! Vamos ajudar essa pré-venda bombar, mas tem que ir lá pro alto, velho, porque a gente se esforçou pra trazer com sobrecapa. Contamos com vocês. Certo, pessoal? Olha aí, vocês pediram muito Solomon Kane, chegou. Vocês estão pedindo muito Rei Cool, vai chegar também. Vai vir aí a obra completa do Rei Cool. É o próximo passo com Robert Irving Howard Yes! no Brasil! Galera, se inscreve aí, estamos aqui toda quarta, sexta e domingo. Ainda esse ano vem algumas pré-vendas de janeiro. Então, Solomon Kane encerra o 22 de dezembro,
mas não encerra as pré-vendas. Então, daqui a pouco abre pré-venda dos primeiros volumes de janeirão. Ai, meu Deus, não para! A máquina não para! A gente que não delícia, que descansa, maravilha. irmão! Pra que descansar se a gente faz tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa? Não descansa, irmão! Sensacional, Que isso, velho? sensacional. Um forte abraço a todos vocês. Tamo Tchau. junto. Tchau.